Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Oh, alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par.
Jesus, como a plenitude da simplicidade de Deus, não usou meios complexos para se expressar ao povo. Dizem que a maior dificuldade dos tradutores do original foi justamente a linguagem simples, ao alcance dos mais simples que Jesus usou. Essa tradução do aramaico para o grego teve muita dificuldade, dada a simplicidade de linguagem que Jesus Cristo teve aqui na terra. E ele, sendo simples, a plenitude da simplicidade, não podia de maneira alguma usar meios complexos, embora ele não tenha sido entendido, compreendido pelos grandes, pelos sábios entendidos em suas parábolas, em seu ministério, em sua maneira de vir ao mundo, de se apresentar ao mundo. Jesus, nesta simplicidade, tomou as coisas simples para falar das coisas profundas. Animais, por exemplo, aves. Aqui em São Mateus capítulo 10 ele está dizendo: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você já viu a astúcia, a prudência da serpente? Ele reparou tudo isto. E você tem visto a simplicidade da pomba? Assim ele nos recomenda ser. Mas, ouvintes, nós achamos oportuno termos aqui um momento em torno disto. Simplicidade. Simples. Deus escondido e revelado em simplicidade. Simples é aquilo que não é duplo, múltiplo ou desdobrado em partes. Nós temos uma enciclopédia autenticada, recomendada por uma alta autoridade do Exército Brasileiro. E nessa enciclopédia, quando aquele escritor fala sobre Deus, ele disse: Deus é simples. Deus é uma unidade simples. E ele explica assim, que sendo perfeito, Deus não pode ser composto, porque toda unidade composta é imperfeita, que, portanto, a unidade de Deus, se referindo Pai, Filho e Espírito Santo, é simples e não composta. Isto quer dizer, não é duplo nem triplo. Não são três pessoas, mas uma só pessoa. Deus manifestado em uma só pessoa, porque essa unidade é simples, ela não é composta de três pessoas. Se ela for composta, ela será imperfeita. Três pessoas distintas seriam uma unidade composta, imperfeita, portanto. Ele afirma isso até de uma maneira revelada. É certo, porque Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, mas isto é atributos, ofícios de Deus: paternidade, filiação e Espírito Santo. Mas a Jesus Cristo é imagem
do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho que saiu do seio do Pai, que nunca foi visto. Mas este Jesus Cristo o fez conhecer. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Mas a simplicidade, a questão de ser simples, não encerra somente nisto. É muito importante o que escrevem a respeito do simples. É uma coisa que não tem ornatos ou elementos acrescentados. É singelo, é de estilo simples, formado de poucos elementos e, portanto, de fácil utilização ou compreensão. Esse mistério aí que ninguém compreende não é simples. O mistério da piedade é simples, é Deus em carne, disse São Paulo. Mas então simples é aquilo que não apresenta complexidade ou dificuldade. Um português sem muito vocabulário. Uma linguagem suficiente para que todos possam entender aquilo que queremos expressar. Que até mesmo as crianças e os mais simples podem compreender. Sem sacrificar o idioma, nós podemos falar perfeitamente, corretamente, de uma maneira simples, sem complexidade ou dificuldade de compreensão. Porque esta é a maneira que nós falamos aos nossos filhinhos. Esta é a maneira que Deus fala aos seus filhos. Simplicidade é qualidade do que é simples, do que não apresenta dificuldade ou obstáculo. Naturalidade, espontaneidade, caráter próprio, não modificado por elementos estranhos, querendo imitar, burlar. É naturalidade. É ser aquilo que você é, como mulher, como homem. Você não precisa de uma beleza artificial. Se você é uma mulher simples, você mostra aquilo que você é. Quem te quiser tem que ser da maneira que você é, não uma mulher artificial. É forma simples e natural de viver, de expressar, de andar, de trabalhar, de comer, de habitar. Isto é Deus. E por falta de simplicidade, o mundo está desgostoso com a vida. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. É o que está acontecendo com o mundo nesse instante. Desprezando as coisas simples, buscando as coisas grandes, esperando num reino político religioso. Os judeus rejeitaram a Jesus Cristo por causa da maneira simples que ele se manifestou. E a mesma coisa tem acontecido agora, quando Deus tem enviado o maior profeta que já pisou na terra, Elias, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelando o Apocalipse, pregando e revelando todas as Escrituras, mas vindo de onde? Do deserto. Vindo de onde João veio, do deserto. Um ministério simples, humilde, porém revelando o ministério do Filho do Homem. Sim, amados, lá no Amazonas, nas matas do Amazonas, tem um irmão
de fé, um companheiro amado, que foi mateiro, foi seringueiro ali no Amazonas. E ele conta como se extrai o leite da seringueira. É apenas um cortezinho. É um cortezinho na árvore. É o pequeno corte na seringueira. É simplicidade. Dali se extrai um produto que é de tanta utilidade. Veja de onde se tira o ouro. Veja de onde se tira o diamante. Veja de onde você mesmo saiu, sendo uma pessoa tão importante. Veja de onde você veio e para onde você vai, como homem, como mulher. Se nós nos acomodássemos às coisas simples, nós seríamos muito mais felizes, porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Então está ali um pequeno corte da seringueira. Naquela árvore é a simplicidade, é o segredo de se obter o seu leite, o seu produto, sem aniquilar a árvore, a fonte de produção. É um pequeno corte. Um grande reverendo, querendo encontrar com o profeta desta era, o irmão Branham, foi à sua casa e esperava que fosse encontrar ali um escritório de muito luxo e um homem muito difícil de ser encontrado, com muita pompa, muita coisa. Mas, para sua surpresa, quando ele chamou ali na porta, o profeta saiu ao encontro do reverendo, com um avental na sua cintura. Estava ajudando a sua esposa a lavar as vasilhas. O profeta desta era. O homem que mais foi usado em todos os séculos no poder da cura divina, da ressurreição de mortos, da cura de câncer, sem trapaça, sem estar pedindo dinheiro, sem coisa alguma. Sair para receber um reverendo com um avental na cintura, porque estava ajudando a sua esposa a lavar as vasilhas. Este homem pregou uma mensagem de Páscoa, cujo título é Ao Nascer do Sol. E ele conta como recebeu esse tema. Naquela manhã, bateram em sua porta. Insistentemente, ele foi atender. Era uma pequena garota loira de olhos azuis. E lhe deu um cartãozinho, que era de seu pai. E ela fez questão de dizer, meu também. E naquele cartãozinho estava apenas escrito, ao nascer do sol. Daquele pequeno cartão, o profeta desta era tirou uma das maiores mensagens que a terra já ouviu, o nascer do sol. Ele fala sobre o poder dinâmico do poder da ressurreição, o poder dinâmico do Espírito Santo, sem o qual nós não seremos arrebatados, mas se manifestando em total simplicidade. Sim, meus amados, por que Jesus recomendou ser simples como as pombas? Porque antes de recomendar uma coisa, ele era aquela coisa. Antes de ensinar uma coisa, ele praticava aquela coisa. Quando ele ensinou a amar, ele a amou primeiro. Quando ele ensinou a obedecer, primeiramente ele foi obediente. Porque como o cordeiro é o animal mais obediente, ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
Isto é que traduz em nós o verdadeiro caráter cristão e nos leva a perder, a nos livrar da vaidade que tem sacrificado as pessoas. A vaidade tem consumido 70% dos salários. A vaidade tem se tornado em coisa de primeira necessidade. O luxo tem consumido até mesmo a parte mais necessária, que é a alimentação. Tem roubado a alimentação. Ostentar um nível que não pode suportar é o mal de todas as nações. Ninguém quer se apresentar como é, ninguém quer viver como é, mas sempre quer aparecer como aquilo que não é. Justamente ao contrário do Espírito de Cristo. Paulo trabalhou nesse sentido, lutou para que ninguém pensasse dele mais do que aquilo que ele era. Mas há tantos gestos, tantas gesticulações para que pensem de nós mais do que aquilo que somos. A rainha lá de Sabá saiu, viajou muito longe para ver a sabedoria de Salomão. A sua fama chegou até lá nos confins da terra. Mas quando ela chegou ali, depois ela fez a grande declaração que tudo que ela ouviu a respeito de Salomão foi pouco em relação àquilo que ela viu. Oh, que coisa boa é quando se pensam menos da gente e possam encontrar um dia mais do que pensaram. E que coisa triste é pensar mais da gente e um dia encontrar que é muito menos. Que coisa triste e terrível é pensar mais de uma moça, de uma mulher por causa de sua beleza e depois não encontrar caráter nela. Agora Cristo não engana. A igreja não pode enganar a Cristo. Ela pode se pintar e fazer o que for. Ele conhece a sua esposa. Ele virá buscar um caráter simples, numa unidade simples, não dupla, múltipla, composta, dobre, mas um caráter simples, uma unidade simples, neste corpo que é composto de organismos vivos, irrigados pelo mesmo sangue, orientados pela mesma mente, simples como a pomba. Não havia lugar para ele ali quando ele nasceu. Mas agora há lugar para ele no seu coração, porque esse coração é como a manjedoura, é simples. A sua vida deve ser simples. Então Cristo estará nela. Não teve palácio no mundo, Senhor, nem honras lhe deram de Rei Salvador. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não há lugar para Cristo. Deus os abençoe, ouvintes, na simplicidade dos santos, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui viveu um homem, Deus andava fazendo bem.
exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem, que andava fazendo bem. Ouvintes amados, nunca se viveu um tempo em que nós precisamos de sabermos em que temos crido e em quem temos crido, como este tempo em que estamos vivendo. Pois se trata de um tempo de engano, de astúcia para enganar. É necessário que tenhamos o Espírito Santo da graça para que não sejamos enganados. A maioria dos pregadores estão pregando sinceramente os seus pontos de vista e são dignos de respeito, eles são dignos até de consideração em um determinado sentido. São sinceros na maioria dos casos, mesmo combatendo uns aos outros, até de uma maneira que não deveria ser. Se tem um homem que precisa ser combatido, este sou eu. Antes de reconhecer que a minha carne, o meu ego, não é nada, Deus não pode fazer nada através de mim. O povo precisa se assegurar na palavra do homem, como entre a vida e a morte. Porque o homem se coloca diante do povo como um portador da voz de Deus. Ele é portador de uma voz. Ele é um mensageiro. Ele é um anjo. Agora é necessário que você tenha a revelação para saber que anjo é este, de onde ele procede, qual ministério tem ele aqui na terra. A história registra que São Martim, homem muito cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás. Lhe apareceu um anjo muito formoso, brilhante, coroado, e disse para ele: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te e me adore. Martim não foi se prostrando, se emocionando com a beleza do anjo, com a sua vestidura brilhante, a sua coroa maravilhosa. Ele logo consultou o Urim e Tumim, o Espírito Santo, a palavra de Deus no seu coração. E com certeza absoluta, ele disse: sai da minha frente, Satanás. Chamou o anjo bonito de Satanás. E o anjo teve que ir embora. De outra feita, quando ele ainda era soldado, ele estava tirando uma vigília, uma noite de vigília, e encontrou um mendigo morrendo de frio. Tomou da sua capa, arrancou da espada, partiu a capa no meio
deu a capa para o mendigo, cobriu o mendigo. Depois Jesus apareceu para ele com a metade da capa. Então, um mendigo era Jesus. Um anjo brilhante era Satanás. Mas por que ele teve esse discernimento? Por causa do Espírito Santo. Dentre as muitas vozes sinceras, bonitas, trêmulas, eloquentes, chorando, isto não salva ninguém. Jesus chorou também, Jeremias chorou, e afinal de contas, cada um tem direito de sorrir, de chorar, não é? Está certo? Agora, a verdade está em alguma parte. Eu quero apenas te dar um conselho, ouvinte amado. É para escutar a voz de Deus. Há muitas vozes nesses dias. São vozes de todos os lados. O Evangelho nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Nunca. Por porfia, por contenda, por facção, por interesse, por fama, por vanglória, de todas as maneiras. Mas um homem como Paulo não se poria a brigar com nenhum deles. Diria assim, bom, eu, de todos os modos, eu dou glória a Deus porque o Evangelho está sendo anunciado. E isso é bom para que os sinceros se manifestem. Isso é bom para provar a revelação, para você saber onde está a verdade. Você tem que escolher. Você tem que escolher por revelação divina. O Espírito Santo precisa lhe mostrar, para você não tomar escorpião por peixe, nem tampouco pedra por pão. Porque ele não dá a um seu filho pedra no lugar de pão. Se você é filho de Deus, você não pode estar comendo uma doutrina aí que é pedra, pensando que é pão. Você não pode crer numa doutrina que não passa de um escorpião espiritual. Se você é filho. Porque Deus não dá escorpião quando o filho pede peixe. E o peixe é o símbolo da revelação. Isso é extraordinário. Você deve examinar, não pelo argumento do homem, nem pela eloquência do homem, pela oratória, pelo meu dom de falar, de convencer as pessoas, apesar de nunca usar de proselitismo, de ir atrás das pessoas. Mas examine à luz da palavra. O povo anda sem tempo de examinar-se. Se tem uma coisa que está sendo combatida no mundo todo e deve ser combatida é o analfabetismo. Agora note, quando você está combatendo o analfabetismo, você não está combatendo o analfabeto. Não é certo? Pare um pouquinho e pense. Muitas vezes, quando a gente está pregando o Evangelho, que a gente crê ser a verdade, as pessoas interpretam mal e pensam que a gente está acusando, atacando as pessoas. Não. Um verdadeiro pregador não ataca pessoas. Não ataca o pecador. Ele ataca o pecado. Agora, se você ataca o fumo e o fumante se sente ferido, isso é outra coisa. É a mesma coisa. Vamos acabar com o analfabetismo. Nem por isso vamos desprezar o analfabeto. Vamos colocá-lo numa posição indigna e até indevida, a ponto... Como é que faz? E São Pedro, como ele poderia ser pregador do Evangelho hoje, hein? Isso é para quem Deus chama. Se Deus chama um Saulo, instruído nos pés de Gamaliel, muito bem, mas e se ele chama um pescador, ele pode pregar? Poderá? Graças a Deus que até aqui tem podido, não é? Então continue pregando, pescadores. Vamos ver. Cada um pregando com sua convicção. Mas não pregue antes de entrar no Pentecostes. Caso contrário, se você fica usando a espada e a palavra, mas para cortar a orelha dos outros, decipar antes da hora.
Mete a tua espada na bainha e aguarda o Pentecostes. Porque aí você vai ganhar almas apenas citando o que o profeta disse. Foi só usando o que o profeta disse, Pedro ganhou quase 3.000 almas de uma só vez. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Agora, vejamos, eu estava meditando. Se o analfabetismo intelectual, humano, prejudica o homem, e o espiritual? Mas existe analfabeto espiritual? Sim, perfeitamente. Então, é preciso todo mundo, sem distinção, estudar teologia. Não, espera aí. Teologia é uma ciência que estuda Deus. E Deus não é objeto de estudo. Ele nunca foi estudado por profeta algum. Na Bíblia, não. A palavra Deus em si já significa objeto de adoração. Você pode ter um carro como Deus, um cantor como seu Deus, como de fato é. É um Deus, é um ídolo, é um rei. Se torna um ídolo. Você põe sua casa como objeto de adoração, é idolatria. E assim por diante. Então Deus é um objeto de adoração. E não de estudo. Agora, vamos constatar que o analfabetismo espiritual é pior do que o intelectual. Porque o analfabeto, intelectualmente falando, ele sofre apenas dano na carne. Ele sofre prejuízo na carne, na sua vida terrena. E o analfabeto espiritual sofre dano eterno. Ele sofre a perdição eterna. Oséias, usado por Deus, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se referindo ao conhecimento de Deus, não ao conhecimento intelectual. E que vamos falar, que vamos pensar desses analfabetos que não conhecem nem Malaquias 4, 5, 6? O que vamos falar desses analfabetos que não sabem nem onde está a concordância para Mateus 28, 19? Esses analfabetos que vivem vendo 3 pessoas distintas, não pode ver o Pai no Filho. Não pode ver que Jesus é Emanuel, é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Como esse povo pode entender, conceber o segredo dos 7 trovões do Apocalipse, a revelação dos 7 selos? Como podem aprender álgebra se não sabem nem o ABC ainda? Como podem pensar em grandes coisas profundas se estão enterrados, parecendo avestruz que enterra a cabeça na areia e deixa o corpo de fora exposto para o inimigo, enterrados somente no mistério da cura divina e de mais nada? Como se pode ensinar a álgebra para uma pessoa que não sabe nem o ABC? Como se pode pensar no segredo dos 7 trovões, de fé em fé, de glória em glória, até alcançarmos a perfeição? Como podemos ver o mistério da piedade? Agora Jesus levantou os olhos para os céus e disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isso não é para mim exclusivamente. Isso não é para você sozinho. Isso não é somente para um determinado grupo. Jesus disse: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. São Lucas capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Amados, vamos pensar um pouquinho. Se a pessoa fosse pedir a Deus no tempo de Moisés, diretamente alguma coisa, Deus atenderia? Não. Teria que ser através de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo nos é concedido, mas através da sua palavra. Você não pode receber o segredo dos 7 trovões
O mistério da piedade não pode ser revelado a você sem que você obedeça a Jesus Cristo. Sem que você tenha a revelação de que há um profeta profetizado nas Escrituras para esta era, para nos mostrar estas coisas profundas, escondida ao mundo sábio e inteligente, e revelada aos pequeninos que têm tempo para escutar a voz de Deus, para os mancos, os aleijados. Eles não têm campos, eles não têm bois, eles não estão amarrados com as coisas terrenas. Já estou falando da parábola da grande ceia. Por isso eles têm tempo para atender o convite. Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas este ir a mim é justamente através de sua palavra. Você não pode de maneira alguma ir a Jesus Cristo a não ser através da palavra. Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Agora notemos isso. Não importa quão mal sejam os tempos. Reclamar não resolve. Murmurar não resolve. Apelar não resolve. Israel estava gozando de um mau tempo. O tempo para Israel estava péssimo. E lhe faltava Deus. Faltava a arca. E Davi, sinceramente, resolveu buscar a arca. E fez um ecumenismo. Chamou os capitães, os sacerdotes e uniu a todo mundo para buscar a arca, porque ele sabia que a arca era de fato a solução para aquele mau tempo em que Israel estava vivendo. Mas ele cometeu uma grande falha. O plano foi frustrado, não foi avante, causou morte, porque ele não consultou a Natã. Natã era o profeta de Deus. Não adianta nós querermos trazer Deus para o povo, embora lutando, sacrificando, viajando, arriscando a vida, jejuando, orando, lutando de todas as maneiras como Davi lutou bem intencionadamente. Mas tudo isso causará morte se não for através do plano de Deus. Mas é necessário que aquietemos um pouco. É necessário que demos lugar ao Espírito Santo para que Ele possa nos falar. Não estamos aqui para discutir, não estamos aqui para conjecturar, não estamos aqui para convencer que você deve deixar sua igreja, deve deixar seu grupo. Não. Nós estamos lutando para que você pare um pouquinho e dê lugar ao Espírito Santo, para Ele te falar, para Ele mostrar onde está a verdade. E Ele mostra, Ele não lança fora. E recebendo esta verdade, recebendo essa resposta, você vai constatar que a verdade está no seu coração. A luz está no seu coração. A luz não está num credo, a luz não pode estar numa igreja, a luz não pode estar num homem distintamente. A luz tem que estar em você, porque ela está na sua palavra. É a palavra de Deus, e se essa palavra está em você, você tem luz no seu coração, e por isso então você não precisa combater nem A nem B. Basta mostrar sua luz, e aqueles que amam a luz chegam para a luz. Toda a escuridão da noite hoje é só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus
trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, a gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver. Concedida lá dos altos céus, só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus.
voz de terra pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida